Olá, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira. Nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. E desde já, no início dessa aula, eu quero te pedir, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, para você se inscrever aqui no canal, clique aí no sininho para ativar as notificações, deixa aí também o seu joinha, o seu gostei, tá bom? Que vai nos ajudar aqui no canal, tá bem? Então, muito bem, hoje nós vamos estudar o nível Master. A disciplina são os livros apócrifos e esta é a aula de número 18, os livros pseudoepígrafos. Lembrando que os livros apócrifos, amados, são aqueles que são considerados pelos protestantes, não é? Nós protestantes, sem inspiração divina. Lembrando que os católicos, devido à reforma protestante, né? Em outra disciplina, nós já estudamos a história da igreja, surgiu a reforma protestante, um dos grandes ícones foi Martinho Lutero, e ficou conhecido como reforma por protesto, porque Lutero era um padre católico, ele escreveu 95 teses, 95 coisas, doutrinas, ensinos que a igreja católica realizava que era contrário às escrituras. Ele pegou esse documento, ele afixou, ele pregou na porta da igreja que ele era o padre, e este dia é tido como marco inicial da Reforma Protestante, que foi no dia 31 de outubro de 1517. Aí os católicos começaram a chamar aqueles de protestantes, né? Por isso que até hoje ainda nos chamam de protestantes. Então, os livros, os 7 livros que há mais na Bíblia Católica, não tem na Bíblia Protestante, porque esses 7 livros não têm original em hebraico e também são considerados sem inspiração divina. Está escrito, né, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Quem fez a inserção desses livros, desses 7 livros a mais, foi um padre católico do V século, chamado Jerônimo. Ele traduziu o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, o Antigo do hebraico, o Novo do grego, para o latim. E ele colocou esses 7 livros a mais, mas ele colocou os prefácios explicando por que esses livros estavam lá. Não é? Em algumas bíblias, como em aulas anteriores eu já mencionei aqui, eu tenho comigo aqui na minha pequena biblioteca, uma Bíblia Católica de 1932, tradução do padre Matos Soares, a editora Edições Paulinas. E nesses livros apócrifos ainda tem um versículo ou outro, uma introdução ou outro que comenta, não é? Como lá a Vulgata Latina de Jerônimo, que foi a tradução que trazia um prefácio explicando que aquele livro não fazia parte da Bíblia hebraica, estava sendo inserido ali a título de estudo. Com o passar do tempo, tiraram os prefácios e deixaram o livro como se fizesse parte. Pelo menos na que eu tenho aqui, que é uma edição antiga, né, já quase centenária, daqui a algum tempo vai completar 100 anos, daqui a uma década mais ou menos, ainda tem um versículo ou outro, uma menção ou outra na introdução, mas se você pegar hoje as Bíblias católicas, as traduções católicas mais contemporâneas, nem essas introduções haverão. Mas muito bem, hoje nós vamos estudar, nesta aula, que é a aula 18, são os chamados livros pseudoepígrafos. O que são esses livros pseudoepígrafos? São os livros que a própria Igreja Católica considera sem inspiração divina. A própria Igreja Católica entende que não tem inspiração divina, mas eles existem. Então vamos aqui, o versículo inicial aqui da aula é 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu gosto muito de uma tradução chamada King James, Bíblia King James. King James quer dizer Rei Tiago. Essa tradução é bem contemporânea, é bem fácil de entender. Esse mesmo texto na King James diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. Olha só como é profunda a palavra de Deus. A palavra, ela é inspirada por Deus. Quando ela vem, ela entra no profundo do nosso ser, da nossa alma. Está escrito em Hebreus 4,12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e é poderosa para penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando a palavra de Deus
ela é lançada, não é? Como diz lá Isaías 55:11, uma palavra que eu acredito você assiste aqui o Meu Pai na Fé, pastor João Palharim, todas as mensagens, ele faz uma oração, ele sempre diz que a tua palavra vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, né? O texto completo diz, a palavra não voltará para mim vazia, mas produzirá o que me apraz. Está lá em Isaías 55:11. Então a palavra de Deus ela é poderosa, porque ela entra no profundo do coração, da alma de quem ouve. Não por exemplo, uma palestra. Eu acredito que você já assistiu uma palestra motivacional, talvez você pode até ter chorado, você já assistiu algo que lhe emocionou, enfim. Só que a palavra de Deus, amados, ela não produz só emoção, ela entra no profundo do nosso ser, ela traz um despertamento, ela muda, ela é como uma espada. Ela faz discernir as intenções do coração, como Paulo dizendo aqui a Timóteo, né? Ela ensina a verdade, porque ela é a verdade. João 17:17 está escrito assim, o Senhor Jesus falando, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Fora da palavra só há mentira. Fora da palavra só há mentira. O texto ainda diz aqui que ela é poderosa para repreender o mal. Por quê? O contrário da verdade, o que é? A mentira, o engano. Quem é o pai da mentira? João 8:44, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então o diabo trabalha para distorcer a verdade ou fazer uma deturpação, uma má aplicação. É o que a gente vê lá em Mateus 4, quando da tentação do Senhor Jesus, não é? Se você ler o texto diz que a primeira tentação, o diabo diz para Jesus, você não é o Filho de Deus? Diga essas pedras que se tornem pães. Se Jesus faz isso, ele estaria aceitando, não é, a sugestão de Satanás, como Adão aceitou e fez uma escolha errada. Só que Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está citando Deuteronômio 8. Não é? Ele citou a palavra aplicada, interpretada de maneira correta, adequada, para a situação adequada. O diabo, percebendo aquilo, que ele conhece a Escritura em todos os idiomas, né, que existem na face da terra. A Bíblia já foi traduzida, minha gente, em mais de 6.000 idiomas humanos. O diabo conhece todos. Mas muito bem, Jesus é tentado segunda vez. O diabo vai usar agora uma deturpação da aplicação da palavra. Diz lá o texto que ele pega Jesus, coloca no pináculo do templo, o local mais alto do templo. Estamos falando aí, minha gente, de uma altura de 30 metros, cerca de 30 metros de altura. 30 metros, estamos falando de um prédio de 10 andares. Uma pessoa que cai de um prédio de 10 andares é morte na certa. Aí o que o diabo faz? Coloca Jesus lá no pináculo e diz, pula daqui abaixo, porque está escrito, ele cita o Salmo 91:11. Não está escrito que Deus vai dar ordem aos teus anjos para que te guardem, não deixe você tropeçar em pedra alguma? Olha só, ele coloca a palavra numa situação inadequada. E é triste muitas vezes ver, amados, quando muita gente não tem entendimento da Escritura, aplica de maneira equivocada, não tem entendimento completo. Vou lhe contar aqui uma situação. Há uns anos atrás, isso deu até matéria no Fantástico. Foi matéria do Fantástico envergonhando o Evangelho. O que foi que aconteceu? Na cidade de Belo Horizonte havia lá um pastor, e esse pastor leu o livro do profeta Oséias, capítulo 3, versículo 1. Ele leu esse texto e na mente dele, ele entendeu que Deus estava dizendo, case com a mulher e adultere. Foi o que ele entendeu. Lembrando, amados, que a Bíblia é para ser entendida no contexto de Gênesis e Apocalipse. Qual é o contexto de Oséias? Oséias foi um profeta que profetizou no reino do norte, né? Já após a morte de Salomão, o reino já estava dividido. Os reis do norte, nenhum serviram a Deus, nenhum. Todos se enveredaram pela idolatria. Somente os reinos do sul, né, que eram as duas tribos, Judá e Benjamim, que ficou com a descendência de Davi, que um ou outro serviu a Deus, né? Teve alguns que se enveredaram pela idolatria também, mas os do norte todos foram na idolatria. Então Oséias profetiza no reino do norte. E qual é o contexto de Oséias? Deus manda, o povo estava em adultério espiritual, em prostituição espiritual, né? Deixaram a Deus, estavam na idolatria. Então Deus manda o profeta Oséias casar com a prostituta para que Oséias sentisse o que Deus estava sentindo, para que Oséias tivesse propriedade em falar aquilo que Deus estava sentindo, ele soubesse exprimir.
É nesse sentido que está o livro do profeta Oséias. Depois leia, vale muito a pena, uma leitura maravilhosa, né? Deus exorta o povo. Enfim, esse é o contexto do profeta Oséias. Mas esse pastor leu esse texto e na mente dele, o que ele entendeu? Eu tenho que adulterar com a mulher. Deus está falando aqui, então eu posso. Aí ele chegou na igreja, falou com a obreira, com a diaconisa, e disse: fulana, Deus disse que eu posso adulterar com você, que eu devo adulterar com você. E a obreira, lógico, que isso, pastor? Que negócio é esse? Conversa é essa? Que não sei o quê, eu sou casada e tal, tal, tal. Aí o pastor diz: fale com seu marido, porque ele vai concordar. Muito bem, a mulher vai falar com o marido nem crente era, e o marido: que conversa é essa, que não sei o que e tal, só não chamou a mulher de santa, que é isso, que pouca vergonha e tal, tal. Muito bem, foram dormir. Quando é de noite, o marido dessa obreira tem um sonho. No sonho, um anjo, supostamente um anjo, aparece para ele e diz: deixe sua mulher se deitar com o pastor, porque sou eu que estou mandando. O anjo entendeu, o marido, melhor dizendo, da obreira, entendeu que era um anjo de Deus. Quando é no outro dia, no dia seguinte, o marido acorda e diz: mulher, esse negócio aí é de Deus, vai lá se deitar com o seu pastor, porque foi Deus que mandou mesmo. Aí a obreira chega na igreja e diz: pastor, meu marido disse que Deus apareceu para ele e falou para a gente se deitar. E aí o pastor se deitou com ela, aquilo repercutiu, foi parar no Fantástico. Olha só, ele pegou a escritura sem entendimento e aplicou de maneira errada, gerou escândalo, vergonha. Lembrando, amados, que Deus ele não se contradiz na palavra. Como é que Deus vai incentivar o adultério? Não, isso está errado. Quem faz isso está em pecado. Faltou entendimento lá para o irmão e acabou escandalizando o evangelho, envergonhando o evangelho. Lembrando que a escritura diz, Jesus avisou, Lucas 17, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Também está escrito, 1 Coríntios 10, 32, 33, nós não podemos ser motivo de escândalos para ninguém. Então a escritura ensina a verdade. Quando a verdade é ensinada, o erro sai. Quando a verdade entra, a escritura é comparada com luz. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando a luz da verdade entra, as trevas saem, o entendimento é iluminado. Efésios 1,18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então a escritura, ela ensina a verdade, ela repreende o mal. Foi assim que Jesus fez na tentação, ele repreendeu o mal. E diz mais: corrigir os erros. É muito fácil, amados, voltando aqui no texto da King James, corrigir os erros. É muito fácil a gente ver e apontar os erros dos outros. Difícil é ver os nossos próprios erros. Difícil é nos corrigir. Nos corrigir. Jesus ensina no Sermão do Monte, Mateus 5, antes de você ver o cisco no olho do outro, tira a trave do teu. A trave é a viga lá da sustenta o telhado da casa. No Antigo Testamento, lá no Salmo 19, 12, Davi vai dizer assim: quem pode discernir os próprios erros? Expurga-me daqueles que me são ocultos. Davi está dizendo: Senhor, eu quero me corrigir. Eu quero que as palavras dos meus lábios te agradem, meditar no meu coração, em tudo eu quero te agradar. Mostra onde eu estou falhando, onde eu estou errando, para eu me corrigir. Então a Escritura corrige os erros, desde que deixemos, desde que a palavra entre, deixemos ela entrar no nosso coração. E quando ela vem, amados, ela entra no coração. Só que ela produz resultado na vida de quem deixa. Lembrando que Jesus contou, Mateus 13, a parábola do semeador, ele fala de 4 terrenos diferentes. Um terreno que o diabo veio, quando a palavra não é entendida, o diabo rouba a preciosa semente. Outra cai entre espinhos, começa a crescer, dali a pouco é sufocada. Outra, quando vem as perseguições, a pessoa deixa a palavra por causa das coisas da vida. Mas existe o 4º terreno, que é um terreno que é boa terra. Essa boa terra, que é o nosso coração, de quem ouve, vai produzir fruto 30, 60, 100 por 1. Então, que o teu coração seja essa boa terra, que você entenda e compreenda a palavra, para que ela produza frutos na tua vida, amém? Então ela tem que ser entendida, ela tem que ser compreendida e aplicada de maneira correta. Mas muito bem, essa introdução toda é para a gente entender a importância de aplicar a palavra. Mas voltando aqui na apostila,
Os livros pseudoepígrafos, como eu já disse, são aqueles que a própria Igreja Católica diz que não tem inspiração divina. Muito bem, tem até um filme famoso, né, chamado O Código da Vinci, que é inspirado num livro de um autor chamado Dan Brown, que tem o mesmo nome, Código da Vinci, inspirado no Evangelho de Filipe e de Maria Madalena, que a própria Igreja Católica entende ser apócrifo. Inclusive tem uma pregação fantástica aqui do meu pai na fé, do pastor João Henrique Palharim. Quando terminar aqui a aula, aconselho você, procure aí no YouTube, digite aí João Henrique Palharim, Jesus e o Código da Vinci. Minha gente, é o primeiro filme da história que teve lançamento simultâneo em todos os países do mundo. O primeiro da história. A maioria dos filmes, né, é lançado lá em Hollywood, nos Estados Unidos ou na Europa, e depois vai se espalhando pelo mundo. O Código da Vinci foi lançado simultaneamente em todos os países do mundo ao mesmo tempo. Porque o que eu acredito que você já assistiu o filme, né? O que é relatado no Código da Vinci? Que Jesus, na realidade, tinha um caso com Maria Madalena, que ele deixou Maria Madalena grávida quando morreu na cruz, né? E aí há os descendentes de Jesus, e no filme lá se encontra a última descendente viva de Jesus. Isso é heresia completa, porque a Bíblia diz que ele nunca pecou, ele não teve esposa, a Escritura não diz nada disso, né? Isso é uma heresia completa. Mas vamos voltar aqui para os pseudoepígrafos, porque a lista desses livros são grandes, né? A lista é grande. A própria Igreja Católica entende que não tem inspiração divina. Então, os evangelhos pseudoepígrafos, para você entender, ó, tem o Evangelho de Tomé, tem que fala uma visão gnóstica dos supostos milagres de Jesus na infância. Tem o Evangelho dos Ebionitas, que é uma tentativa gnóstico-cristã de perpetuar as práticas do Antigo Testamento. O Evangelho de Pedro, o proto-evangelho de Tiago, não é? Tem ainda o Evangelho dos Egípcios, tem o Evangelho arábico da infância, o Evangelho de Nicodemos, o Evangelho do carpinteiro José, a história do carpinteiro José, o passamento de Maria, o Evangelho de Natividade de Maria, os Evangelhos de um pseudo Mateus, né? Tudo isso surgiu séculos depois. Lembrando, amados, que no Novo Testamento, o último livro a ser escrito, né, muitos pensam que foi o Apocalipse, em termos de tempo, de cronologia. Tem até uma Bíblia, né, Bíblia de Estudo Cronológico. Em termos de cronologia, o último livro escrito não foi o Apocalipse, foi o Evangelho de João. O apóstolo João escreveu as 3 cartas que levam o nome dele, escreveu também o Apocalipse, quando estava exilado na ilha de Patmos, né? O imperador romano mandou que o prendesse lá, para que ele não pregasse o evangelho. Ele recebe lá então a revelação, o Apocalipse, e por fim ele escreve o evangelho que leva o seu nome. Então, em termos de datação, o último documento é o Evangelho de João. Mas isso tudo no primeiro século já estava compilado, no final do primeiro século já estava concluído. Essas obras aqui que eu citei para você são do 3º, 4º, 5º, 6º século, já são centenas de anos depois, a própria Igreja Católica entende que isso não tem nada de inspiração divina, não tem nada isso de revelação de Deus, de palavra de Deus. Mas continuando aqui, tem os livros de Atos, tem Atos de Pedro, lembrando que na Bíblia tem Atos dos Apóstolos, né? E se você ler lá no capítulo 28, o texto conclui dizendo que Paulo recebia várias pessoas em prisão domiciliar por muitos dias. E o texto acaba aí, como assim, se não tivesse um ponto final, a história continua, não é? A história continua, mas é Atos dos Apóstolos. Aqui então tem Atos de Pedro, tem Atos de João, de André, de Tomé, de Paulo, os Atos de Matias, de Filipe, de Tadeu, epístolas, vamos lá para as cartas. Tem aqui a carta atribuída ao Senhor, que é um suposto registro da resposta dada por Jesus à petição da cura de alguém. Tem a carta perdida aos Coríntios, não é? Tem as 6 cartas de Paulo a Seneca, lembrando aqui que Seneca foi um filósofo grego, tá? Continuando, a carta de Paulo aos Laodicenses, não é uma falsificação baseada em Colossenses 4,16, que Paulo diz para ler
a carta que ele enviou aos Colossenses, lê também na igreja de Laodiceia. Tem os apocalipses, né? Lembrando que o apocalipse na Bíblia é o de João, como citei há pouco, mas aqui os pseudoepígrafos têm apocalipse de Pedro, apocalipse de Paulo, de Tomé, de Estevão, segundo apocalipse de Tiago, apocalipse de Mesos, apocalipse de Dositeu. Os três últimos são obras coptas do século III de cunho gnósticos. Tem outras obras também, o livro secreto de João, as tradições de Matias, o diálogo do Salvador, sem mencionar num daqueles que é tido como um dos mais famosos, que é o chamado livro de Enoque, né? Tem ainda os livros pseudepígrafos lendários, que são o livro do Jubileu, a Epístola de Aristeias, o livro de Adão e Eva, o Martírio de Isaías. Os apocalípticos têm o livro de Enoque, né, o Testamento dos 12 Patriarcas, o Oráculo Silibino, a Assunção de Moisés. Tem segundo Enoque, segundo Baruque, terceiro Baruque. Tem os livros didáticos, que é terceiro e quarto Macabeus, Pirque, Abote, a História de Aicar. Tem os poéticos, que é Salmos de Salomão e o Salmo 51. E tem os históricos, que são fragmentos de uma obra de Sodak. Todos esses livros aqui, amados, que eu mencionei, a própria Igreja Católica entende que eles não têm inspiração divina, mas muita gente no decorrer dos séculos, não é, vem estudando esses livros como eles tendo inspiração divina. E o mais famoso dessa lista toda aí talvez seja o livro de Enoque, não é, que fala a respeito dos nomes dos anjos, enfim, fala diversas histórias lá. Esse livro surgiu, alguns judeus chegaram até mesmo a estudar. Dizem alguns comentaristas, citando lá, comentando a carta de Judas, né, quando Enoque comenta, quando Enoque profetiza sobre, dizendo que Deus traria juízo àqueles que viviam impiamente. Deixa eu ler aqui o texto para você, esse texto aqui que está lá na carta de Judas. Deixa eu pegar aqui a carta de Judas, que diz assim. Lembrando que a carta de Judas só tem alguns versículos, né? 25 versículos, não chega nem até capítulo. Mas Judas, versículo 14, assim: Deus te profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles, contra Deus. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então, alguns comentaristas bíblicos dizem que aqui, na verdade, Judas está fazendo uma alusão ao livro de Enoque, que já existia na época. Fato que a gente não tem como comprovar se de fato ele estava falando isso com alusão ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Fato é, o livro de Enoque não faz parte da Escritura. E algo interessante, amados, que a palavra diz, Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. As reveladas são para nós e para nossos filhos, para guardarmos todas as palavras desta lei. Tem algumas teorias aí que dizem que há escritos e relatos que estão fora da Bíblia, da palavra de Deus, não é? Que estão fora aqui da Escritura e que são superiores, tem mais revelação, tem mais entendimento dessa teoria, né? Muita gente fala a respeito dela, mas isso não é bíblico, isso está fora. Se Deus tivesse algo além aqui da Escritura, estaria revelado. Não é? Jesus disse, Lucas 8:10, que aos discípulos é revelado os mistérios do reino de Deus. Tudo aquilo que precisamos saber está aqui na Escritura, nós temos que conhecer e praticar. Quem trabalha com isso, com ocultismo, com mistério, né, é o inimigo. Os gnósticos, citamos há pouco, né, o gnosticismo, os gnósticos diziam que eles tinham, gnosis vem do grego, né, conhecimento, que eles tinham conhecimento superior ao dos apóstolos. Eles tinham uma revelação, um conhecimento a respeito de Jesus que os apóstolos não tinham. E uma das doutrinas fundamentais dos gnósticos era que a carne é má e o espírito é bom. Então, aquilo que é espiritual é bom, aquilo que é material, carnal, humano, é mal, não presta. E aí, nesse sentido, eles desenvolveram o ensinamento de que se o espírito é bom e a carne é má, Jesus só veio em
espírito, ele não veio na carne. Olha só, isso é heresia. Isso já existia no tempo de João, por isso que na 1 de João, capítulo 4, né, eu citei há pouco a carta aos Colossenses, né, Paulo combateu também isso na carta de João. 1 de João 4, verso 1 diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, né? Daqueles que são contrários a Cristo, do qual já ouvis que há de vir e eis que já está no mundo. Então, queridos, Jesus veio em carne. Há quem diga que ele só veio em espírito, que eram os gnósticos, e tem quem diga ainda que ele ressuscitou só em espírito. Claro que não, ele ressuscitou em carne e osso também, não é isso que a Escritura diz. Ele diz para Tomé: toque aqui, comeu, está lá em Lucas 24, não é? O espírito não come, o espírito não tem fome. Então, nós temos que ter um entendimento da Escritura, um entendimento correto, um entendimento adequado. Para isso, é fundamental nos debruçarmos sobre essa Escritura, porque essa Escritura, né, voltando aqui, 2 a Timóteo 3,16, ela é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. E o verso 17 diz: a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Se você se debruçar sobre esta palavra, que é a verdade, o inimigo não vai conseguir te enganar, te induzir, te manipular, não é? Eu me lembro que algum tempo atrás, eu acredito que já deve ter alguns meses ou anos, não lembro, eu vi uma reportagem. Eu vou lhe explicar a reportagem para você entender a analogia que eu quero fazer. A reportagem dizia que o Banco Central estava combatendo as fraudes de falsificação ao dinheiro, a nota, a cédula. E eles descobriram um novo meio de reduzir custo. Porque o que é que estava acontecendo? O Banco Central emite o dinheiro, a cédula, a espécie, e muita gente estava falsificando. Então estava se gastando muito dinheiro em contratar equipe, treinamento, para descobrir as falsificações. Até que alguém lá teve uma ideia. Ao invés da gente gastar dinheiro para descobrir as falsificações, vamos capacitar a equipe para analisar a cédula verdadeira. Você sabe que a cédula de dinheiro, né, tem aquela tarja preta, a marca d'água, né, aquela marca lá do animal, a cédula de 100 é o peixe, de 50 é a onça, de 20 o macaco, né, a garça, enfim, cada célula tem lá um animal. Tem os detalhes, as características. Então o que o Banco Central fez? Vamos especializar as pessoas em conhecer a cédula verdadeira. Porque se aparecer uma cédula que não tenha todas as características da verdadeira, ela é o quê? É falsa. Então, querido, eu e você temos que nos debruçar sobre o Evangelho, sobre a palavra, conhecer as características da verdade do Evangelho, porque se aparecer qualquer coisa que não tenha as características do Evangelho, não é de Deus, não vem de Deus, pode ser fruto da mente humana, do coração do homem, diabolicamente inspirado, enfim. Nós temos que nos dedicar a este Evangelho, a esta palavra que é viva, que é poderosa, que é lâmpada para os pés, que é luz para o caminho. Amém? Espero que esta aula tenha te ajudado, tenha contribuído com o teu crescimento espiritual. Vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, né? Clique aí no sininho das notificações, deixa aí também o seu joinha, o seu like. E também torne-se um pregador do telhado. Vou te dar agora um recado muito importante. Nos ajude nessa obra. Seja aí um pregador do telhado, tá bom? Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. São aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355,
A conta é 07777, dígito 7. Vou repetir. Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador no telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?